Hoje é o culto do obreiro, mais um culto do obreiro, mais uma noite que nós vamos falar sobre oração, sobre intercessão. E hoje o tema que Deus colocou no meu coração é a oração intercessória. Então nós vamos falar um pouquinho sobre intercessão. Eu queria que você abrisse lá em Isaías, capítulo de número 59. A parte A do versículo 16. Isaías 59. Isaías 59, versículo 16, a parte A desse versículo. E diz assim: viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Nós vemos nessa noite um pouquinho sobre intercessão. Eu louvo a Deus por isso, porque Deus levanta os sacerdotes para que eles venham a ser intercessores de vidas que estão precisando de ajuda, como diz aqui, versículo 16, O intercessor é aquele que realiza a oração bíblica intercessória e é chamado por Deus de ajudador. É como se eu estivesse ajudando uma pessoa, Ajudador ou intercessor é aquela vida que ajuda outras pessoas em suas dificuldades espirituais diante de Deus. A posição é de se colocar no lugar do outro, ou de outrem. E quando acontece a oração intercessória, isto é exemplificado na Bíblia como um processo de ajuda espiritual entre vidas. Eu sei que Jesus se tornou inimigo dos nossos inimigos. Nós sabemos disso, é promessa dele, Serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários, Então, eu também sei que Jesus morreu por mim enquanto eu era ímpio, Eu sei também que Jesus vive a interceder por mim diante do Pai. Isso tudo são informações bíblicas a respeito do Senhor, Tudo isso é do nosso conhecimento, mas Deus diz que nós devemos ser intercessores. Lá em 1 Timóteo, vamos mexer um pouquinho na Bíblia. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, o apóstolo Paulo, escrevendo ao pastor Timóteo, o jovem pastor, ele diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões. Então isso é prática, são coisas que devemos praticar, amados? Ações de graças em favor de todos os homens, não tem exceção, Todos os homens devem receber a nossa intercessão, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Versículo 3, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Então, toda vez que você pratica isso, súplica, oração, intercessão, ação de graça em favor de todos os homens, a Bíblia diz que lá no versículo 3, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Para compreendermos um pouco esse mistério de que dos intercessores, precisamos dar uma viajada na Bíblia, lá até o Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem muitas passagens que falam sobre isso, mas nós vamos viajar lá para o tabernáculo de novo, O tabernáculo, ali há muito ensino a respeito de sacerdotes. O sacerdote é o que nós somos hoje. Só mudou o que? Nós éramos, os sacerdotes do Antigo Testamento eram segundo Arão, e agora nós somos da ordem de Melquisedeque.
Então, hoje, qual é a diferença de um sacerdote para o outro? É que o outro tinha limitações e nós não temos limitações. O véu foi rasgado. É isso que nós vamos falar agora, em nome de Jesus. Deus nos diz, que as coisas do tabernáculo de Moisés eram figuras e sombras das coisas celestiais. Aquele tabernáculo que Moisés levantou no deserto era um modelo do que foi mostrado a ele lá no monte. E tudo aquilo que se realizava no interior daquele tabernáculo tipificava algo muito superior que estava para ser realizado e que foi realizado através de Jesus, né? Em João capítulo 1, eu estou com ele escrito aqui, mas se você quiser ir lá, João capítulo 1, versículo 17 nos diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Amém? Bom, naquele tabernáculo, Deus estabeleceu regras. Como nós temos ensinado aí sobre o tabernáculo, né? Deus estabeleceu regras. Deus estabeleceu a maneira que ele receberia as ofertas e as intercessões. Deus estabeleceu o sacerdócio levítico. E somente através destes sacerdotes, Deus receberia os sacrifícios oferecidos a ele. E dentre todos os sacerdotes, Deus estabeleceria um sumo sacerdote, através do qual receberia o sacrifício pelo seu povo. Esse sacrifício representado pela oferta intercessória daquele sumo sacerdote, uma vez por ano, apresentar essa oferta, né? Esse sacerdote viria uma vez por ano representando todo o povo e se apresentaria diante do Senhor conforme as prescrições determinadas pela sua palavra, para fazer expiação pelos pecados de todo o povo. Deus, neste tabernáculo, encontrava-se ainda encoberto de todos os homens. O véu estava lá ainda colocado. Então, onde a presença de Deus estava, era proibida a entrada de qualquer homem. Então, Deus estava ainda encoberto para todos os homens. Deus se revelou através de Jesus. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Amém, queridos? Para você poder entender o processo. Então, a Bíblia descreve que dentro desse tabernáculo havia um ambiente especial, cuja entrada era exclusiva para o sumo sacerdote. E esse espaço era denominado o Santo dos Santos. O sumo sacerdote precisaria estar limpo, lavado, com roupas apropriadas, com os instrumentos adequados e principalmente com sangue determinado por Deus. Ele podia estar com sangue, mas se o sangue não fosse do animal determinado por Deus, se ele viesse com sangue de galinha da Angola, não adiantava, né? Ele tinha que ter tudo segundo os princípios de Deus, para que Deus pudesse receber aquela intercessão por todo o povo que estava lá fora. Amém, queridos? Amém. Limpo e lavado significam a purificação exigida por Deus. Deus é santo e sem pureza, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Com roupas apropriadas, representa as vestes que Deus exigiu que os seus sacerdotes estivessem vestindo. Cuidado com as suas vestes. Amém? Amém. Então nós precisamos nos lembrar disso, né? Cuidado com as suas vestes. Amém? Ninguém pode se apresentar diante do Senhor sem as vestes determinadas por Deus. Sacerdotes vestidos, levando sobre os ombros todos os irmãos. Interessante, né? Vamos lá em Êxodo, capítulo 28. Isso fazia parte da roupa do sacerdote. Êxodo 28. Ele diz assim: as vestes sacerdotais, lá no versículo 3, e aí nós vamos lá no 9 em diante. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra,
e outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador. Como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Então ali nós vemos sacerdotes agora vestidos e levando no peitoral também os irmãos. Se você for aí no versículo 15, ele diz: farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal farás. De ouro, estopa azul e púrpura, e carmesim e linho fino retorcido farás. Versículo 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Então nós estamos vendo aí, né, que isso representava o amor a todos e apresentando cada irmão em juízo perante o Senhor. O juízo é de Deus. Não devemos julgar o nosso irmão. Então, não cabe à igreja, não cabe a nossas vidas julgar ninguém. E quem julga é Deus. Então, quando você julga, você se senta no trono de Deus. Você fala assim: Deus, sai que eu vou julgar agora. É mais ou menos isso, né? Então, nós precisamos nos posicionar com relação a isso. O juízo é de Deus. Não julgue. A Bíblia fala isso, não julgues, né? Os instrumentos adequados. Que instrumentos adequados são esses? Significa que o incensário utilizado deverá ser o do Senhor. Incensário é um instrumento para produzir incenso na presença do Senhor. Não sei se os irmãos conhecem o incensário. A Igreja Católica tem aquele incensário que eles ficam balançando, botam ali um incenso e fica saindo aquela fumaça toda, né? E eu vi isso muito, eu fui católico durante 40 anos, eu sei que eles faziam isso. Hoje o incenso que agrada a Deus são lábios que confessam o seu nome. E os sacrifícios de louvor. Eu quero parar aí porque eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto. Podemos dizer que o incensário é a nossa boca. Tudo que dissermos daremos conta a Deus. Tudo que sai dos nossos lábios, você pensa só que as pessoas é que estão ouvindo, mas o mundo espiritual ouve. Então nós temos que ter muito cuidado com o que sai dos nossos lábios. Amém? Nós precisamos falar segundo os oráculos de Deus. Então nós temos que ter sempre a Bíblia como referência no nosso linguajar. Amém, queridos? Você se lembra de Nadab e Abiú? Nadab e Abiú levaram incensários que não eram incensários determinados pelo Senhor. Levaram seus próprios incensários, né? E o que aconteceu com eles? Foram fulminados. A oração da igreja sobe a Deus como um incenso suave. Os louvores da igreja sobem a Deus como um incenso suave. Tudo que sai da nossa boca deve ser vigiado. Deus nos deu um novo cântico. Não adianta você dizer que você já falava assim, porque Deus diz que Ele te deu uma nova linguagem, te deu um novo cântico, colocou em nossa boca um novo cântico. Então você tem que aprender a falar segundo os oráculos de Deus, segundo a palavra de Deus. Então, não use o cântico antigo. O que quer dizer isso? Eu não posso mais falar como eu falava. Aquele velho Joaquim, aquele velho homem, ficou para trás, foi sepultado, morreu, foi enterrado, foi sepultado no batismo. Dali nasceu um novo homem, com um novo cântico. Amém? Para vocês poderem entender
Quando você sai das águas, você sai com um novo cântico, mostrando que você agora é um novo homem que vai andar como ressuscitado. Aleluia. Você pode falar ao seu irmão: não faça mau uso da sua boca. Não faça mau uso da sua boca. Aleluia. O sangue do Cordeiro. Em último lugar, o sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava naquele lugar, na presença de Deus, com o sangue do Cordeiro. Somente seria aceita a intercessão se a presença do sangue fosse real. Então nós temos que preservar a cobertura que Deus colocou sobre as nossas vidas. Você está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Não sai debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Porque fora do sangue, o que tem? Juízo. Vai para o Egito, você vai ver, toda a casa que tinha o sangue, o bicho ruim passava por cima. O destruidor, o exterminador passava por cima. O sangue nos protege do destruidor. Então cabe a nós entendermos isso, que o sangue do Cordeiro, ele é a preciosidade de Deus. Porque sangue, olha, tem muitas religiões aí que usam sangue. Muitas religiões que usam sangue. Bebem até sangue. Mas Deus não diz isso. Deus diz que só o sangue do Cordeiro basta. Aleluia. Em nome de Jesus. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. Diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Tivemos uma política aí falando que esse versículo, dizendo que a nação tinha que derramar sangue para se purificar. Meu Deus do céu. E usando a Bíblia. As pessoas fazem o que querem. A Bíblia não tem jeito. A Bíblia é um livro. Deus fala: não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Por quê? Porque podemos nos desviar. Então nós temos que ter um cuidado muito grande. Vamos ver agora na Bíblia isto que explicamos, a classe dos sacerdotes. Êxodo 28, 1. Êxodo 28, versículo 1. Ele diz assim: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão e seus filhos, com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Capítulo 40, agora, nós vamos ver um outro assunto. Nós estamos falando de intercessão, a oração intercessória. A sua purificação para o ofício. Versículos 30 a 32. Pois a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, a purificação para o ofício. Isso quer dizer o que? Nós não podemos entrar para fazer a obra de Deus com as mãos sujas e por onde temos andado. Os pés simbolizam isso, Nós precisamos de purificação. E aqui vem as vestimentas especiais. Levítico, capítulo 8. Olha aí, Levítico, capítulo 8. Nós estamos falando tanto de Levítico aí, acabou, a aula de Levítico, acabou domingo, Então nós vamos aí, Levítico 8, de 7 em diante. Diz assim: vestiu Arão da túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Você sabe o que é o urim e o tumim, sabe?
É o sim e não. Vamos dizer assim, tá? Para você poder entender. Jesus não disse lá, seja a tua palavra sim, sim, não, não. Urim, Tumim era uma pedra, como se fosse cara e coroa. Tá? Ele jogava a pedra, quem já viu o buzo? Né? Cai para baixo ou cai para cima. E aquilo te dá a resposta, dizendo que o quê? O santo, tá, o demônio lá, está respondendo a quem consulta. Esse é o homem da minha vida, joga o buzo. Aí pedra cai para lá, pedra cai para cá, e ela vai tirando, vai julgando. Não, o santo diz que não é não. Né? Então ele está dizendo isso. Urim e Tumim era a resposta de Deus no Velho Testamento. Os sacerdotes julgavam Urim e Tumim, lançavam. Então aquilo ali dizia o quê? Se caísse as duas como sim, sim, era a resposta de Deus. Não, 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 não. Quantas vezes você vê lá Davi consultando o Senhor? Entro na cidade ou não entro? E Deus falava, entra. E tinha hora que ele falava, não entra. Olha, e como é que ele consultava? Porque ele, a palavra de Deus diz que ele consultava o Senhor. Consultava como? Através dos sacerdotes, Urim e Tumim, com certeza. Porque a palavra de Deus fala isso, né? Nós estamos aonde? Versículo 8, agora vamos para o 9. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral Urim e Tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o consagrou. Versículo 11, dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar, e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. 12, depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, ungiu para consagrá-lo. Versículo 13, também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com um cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então tinha que ter todo esse ritual. O Velho Testamento era muito ritual. Muito ritual. Tudo era feito debaixo de rito, de ritual. Né? Então, nós estamos vendo os detalhes desse ritual. Agora vamos ver o incensário, Êxodo 27. Nós estamos aí vendo esses detalhes, porque para compreender legal sobre a respeito de intercessão, nós temos que ir lá no Velho Testamento. Êxodo 27, 3. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás e bacias e garfos e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Olha, o incensário era isso aí. E o sangue do cordeiro? O sangue do cordeiro, Hebreus 9, é que fala profundamente sobre esse assunto. Vamos lá, Hebreus 9, nós já fomos nele ainda há pouquinho, mas nós vamos agora mais um pouquinho. Hebreus capítulo 9, versículos de número 1 em diante. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviços sagrados e o seu santuário terrestre, os preceitos, né? Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam os candeeiros, a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro, para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Versículo 5, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço sagrado, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Você pode falar ao seu irmão, isso era lá no Antigo Testamento.
Espera lá, no Antigo Não Testamento. vai matar cordeiro pela rua, não vai. Né? Será lá no Antigo Testamento. O Novo Testamento nos diz que, no momento em que o Senhor Jesus entregou o seu Espírito na cruz do Calvário, o véu do santuário foi rasgado, de alto a baixo. E o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. O céu agora está aberto para todos os homens. Você pode declarar isso para o teu irmão: o céu está aberto. O céu está aberto. Aleluia. No Novo Testamento, Deus também estabeleceu regras. Porque Deus é um Deus de regras, de leis, Amém. de palavra, de estatutos. Existem regras para se entrar na presença de Deus. Não é qualquer um que entra. Você conhece bem o trâmite, né? Tem que aceitar Jesus, tem que batizar, senão não é salvo. Está escrito, né? Tem que obedecer, tem que caminhar segundo os princípios de Deus, tudo isso. Mas o céu está aberto. Jesus abriu o céu, não há mais limitação. Qualquer um pode entrar no céu. Os sacerdotes são aqueles que creem em Jesus Cristo e obedecem a sua palavra. Esses são os sacerdotes nos dias de hoje. E o sumo sacerdote? É o próprio Jesus, que se encontra junto ao Pai, intercedendo continuamente por cada um de nós. Você lembra lá no Velho Testamento? Uma vez por ano, Arão entrava. Hoje, o sumo sacerdote fica ao lado de Deus o tempo todo, intercedendo. Você imagina que privilégio é o nosso sacerdócio. Lá no Velho Testamento era uma vez por ano. Você imagina, aquele povo ficava na expectativa daquele dia, dia da expiação, o dia em que os seus pecados seriam expiados, seriam apresentados diante de Deus. Hoje não. Hoje nós temos um sumo sacerdote ao lado de Deus, à direita do Pai, intercedendo o tempo todo por nós. Meia-noite ele está intercedendo, 1h, 2h, a hora que você precisar, ele está lá. Que coisa tremenda é essa? Que coisa tremenda é essa? Esse é o sacerdócio no qual nós estamos incluídos. Amém, Jesus. Nós, a sua igreja, recebemos o benefício de acessar o Santo dos Santos quando quisermos. Por isso que a oração é importante, por isso que nós lemos lá em Timóteo, que isso é bom diante de Deus. Oração, súplica, intercessão, ação de graça, ó, tudo isso é bom diante de Deus. Se lembra lá o primeiro versículo que eu li? Timóteo? Nós vamos ler daqui a pouquinho de novo, para lembrar a nossa mente. Mas qual foi a razão do véu ter sido rasgado? É que agora podemos penetrar onde era impenetrável. No domingo eu preguei lá no pastor Luiz Nazareno, e o que acontece com a igreja? A igreja, ela tem momentos que ela trava. Quando eu falo igreja, eu falo de nós, tá? Tem momentos que as circunstâncias da tua vida são tão difíceis, você está enfrentando uma situação tão difícil, que tua vida trava. É como se você, computador, de vez em quando não acontece isso, ele fica paradão, fica, aquela bolinha fica girando, né? Quem já viu uma bolinha girando no computador? Né? A impressão que tem é que, meu Deus do céu, acho que eu vou desligar e vou ligar de novo. É mais ou menos o que tem que acontecer com a gente. Desliga e liga de novo. Porque isso é um estado de letargia tremenda na tua vida. Você ficou paradão, você ficou desligado de tudo. Você se esqueceu de tudo, daquilo, o mundo parece estar girando na tua frente e tu está ali, que nem um doido. Mas Deus diz que nós podemos entrar na presença dele. Nós podemos com a nossa boca abrir e suplicar. Aleluia. Podemos orar, podemos interceder, podemos dar ações de graças. Amém, Jesus. Mas lá eu estava pregando domingo e eu falei disso, o crente trava. Existe uma doença noturna que muitas pessoas sofrem dele, chama-se bruxismo.
Quem já ouviu falar? Algumas pessoas já ouviram falar. O que é um bruxismo? É que essa musculatura aqui, ela se contrai e o dente fica agarrado com o dente de cima. O dente de baixo fica agarrado no dente de cima. Fica travado. É tão travado que você querendo fazer força para abrir a boca, você não consegue. Quem já teve uma crise de bruxismo sabe do que eu estou falando. Ah, minha netinha teve. Eu já tive. À noite eu... É o bruxismo espiritual. O bruxismo espiritual é isso. A igreja fica com o bruxismo espiritual. Ela trava. E ela não consegue abrir a boca. E usar as armas espirituais que Deus diz que é muito bom. A oração, a súplica, a intercessão e as ações de graças. E lá, quando acabou o culto, o pastor Luiz disse, pô, eu nunca tinha ouvido falar desse bruxismo espiritual. Eu falei, mas saiu agora, Deus me deu agora. Eu falei, vou aproveitar lá na igreja, vou falar, algum momento eu vou falar. O bruxismo, porque trava. Tem irmão que não consegue mais orar, está com bruxismo. Não consegue mais clamar, não consegue mais interceder, não consegue nem mais agradecer. Parece que a boca dele travou. O diabo botou uma pressão aqui, que travou dente com dente, ele não consegue nem mais mexer a língua. Nós podemos penetrar onde era impenetrável. Deus nos constituiu reinos e sacerdotes para Ele. Nós não somos sacerdotes para a igreja, nós não somos sacerdotes para o irmão, nós somos sacerdotes para Deus. Essa é a explicação lógica. Você precisa ser sacerdote para Deus. E qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? Carregar nos ombros e no coração os seus compatriotas. Esse era o papel dele, carregar no ombro e no coração os seus compatriotas. E qual é a função do sacerdote no Novo Testamento? A mesma, carregar nos ombros e no coração o seu próximo. Carregar nos ombros é o exercício de poder, do poder da intercessão. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo de número 2. Eu quero que você leia comigo. Aliás, ora para o teu irmão aí, lê com ele. Levai, todos levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar a carga um do outro. Então nós temos um compromisso de levar a carga um do outro. Isso é Novo Testamento. Levar a carga um do outro. Eu não posso abrir mão de um irmão. Eu não posso abrir mão de nenhum compatriota. Você está entendendo? Diga amém. Então ele está dizendo aqui, carregar no coração é o exercício do amor ao próximo. Nunca devemos julgar o nosso irmão. Marcos 12, versículo 31 diz o quê? Vamos lá. Marcos 12, 31. O primeiro é amar a Deus, né? O segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amém? É mandamento de Deus. Carregar no ombro e carregar no peito. O que se entende por levar a carga do outro? Em primeiro lugar, é sentir o que o outro está sentindo. Não é fácil não. O intercessor é o exercício de interceder, e a palavra de Deus diz que nós devemos praticar, né? Praticar a intercessão, a oração, a súplica e a ações de graça, está lá em Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Então, em primeiro lugar, é sentir o que o outro está sentindo, não é fácil. Então, precisamos abrir o nosso coração para poder
sentir a dor do outro, o sofrimento do outro. Segundo lugar, é sofrer e viver exatamente a dor que o outro está sentindo, não é fácil. Às vezes nós só sentimos quando passamos. A pessoa sofre de dor de cabeça e você fala, isso é fita, parece que é fita, né? Julgamos. Mas é verdade, o juízo está em nós, não é fácil. Nós julgamos. A dor nas costas que não é fácil. Frescura. Falou. Essa é frescura. Não é verdade isso? Aí você vai se levantar da cama, dá aquele estalo. Aí você, ai Jesus, misericórdia. Aí você começa a falar, cama, vai botar tudo para fora. É? Aí você fica lá, aí a outra que sofria de dor nas costas, você começa a falar, pô, não é fácil o que ela sente. Não é mesmo? Não é assim mesmo? Nós começamos a sentir a dor do outro. Então, meu irmão, antes de você ser provado dessa forma, comece já a abrir teu coração para sentir no espírito, não na carne, a dor do teu irmão. Não é verdade? Olha, quando eu sofri aquele acidente no meu olho, aquilo ali me deixou muito mais sensível à dor dos outros. Porque eu era um homem que nunca tive nada. Nunca tive nada. Precisou vir uma bolada de um futebol, coisa que eu gostava de fazer, vir no meu olho, fazer eu parar de jogar futebol. Parei de jogar futebol, coisa que eu mais gostava em termos de esporte, de diversão, né? Jogar bola com tudo. Né? Fernando está ali, muito driblei esse pastor. Muitos gols eu fiz, eles bateram muita palma para mim, então estava puxando o saco, não sei. Mas olha, eu perdi a capacidade de poder enxergar com esse olho. Hoje a minha visão nele é mais ou menos 6%, se eu fechar esse olho, eu não consigo identificar ninguém. Eu vejo vocês como se fosse uma pasta. Eu vejo vocês, mas vejo uma pasta. Você já viu aquela coisa que eles botam para não identificar a pessoa na televisão? Que fica, é assim que eu vejo vocês. Não identifico ninguém. Podem fazer o que quiserem, eu não sei graça. Né? É? Eu não consigo. O que eu vou fazer? E aí foram cirurgias em cima de cirurgias. O pessoal diz, olha, injeção na testa, né? Não, o meu era no olho. Eu ia para tomar injeção no olho. Né? Eu comecei a sentir mais a dor dos outros. Comecei a entender mais. Comecei a entender mais o que é a dor dos outros. Quando um irmão falava do que estava sofrendo, eu falei, Jesus, eu já passei por um vale que não é mole não. Então, isso é preciso acontecer às vezes, quando você se torna insensível. A intercessão é você sentir a dor do irmão, sentir a luta do irmão. Esse é o verdadeiro intercessor. Quando ele está orando, parece que ele vive espiritualmente o que o irmão está vivendo, ou a irmã está vivendo. Em terceiro lugar, é que somente desta forma poderemos perceber o que Cristo sofreu por nós. Filipenses capítulo 2, né? Está lá em Filipenses capítulo 2, você vai ver lá no versículo de número 5, ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então que sentimento foi esse? Foi o sentimento que ele se colocar como sendo o Cordeiro de Deus. Aí vem a descrição aqui, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
olha, ele fez tudo, se tornou igualzinho a nós, sofreu as mesmas coisas que nós sofremos, para ser o sumo sacerdote perfeito para sempre. Que coisa, hein? O melhor intercessor, Jesus, porque ele tomou sobre si exatamente as nossas dores, a nossa natureza. Ele viveu em carne o que nós sofremos, toda a humanidade sofre. A intercessão é sentir o que o outro está sentindo. A intercessão é um exercício para crentes adultos. O crente, quando é novato na fé, ele é uma festa para ele. O Evangelho é uma festa. É uma festa. Ele ainda não entrou naquele caminho que Jesus trilhou. Ele tem que andar, seguir as pegadas do Mestre. Ele tem que seguir o caminho que Jesus abriu. A intercessão é um exercício para crentes adultos. Eu volto a afirmar, o crente que ainda se alimenta de leite e é inexperiente na palavra da verdade, não deve se envolver com o ministério de intercessão. Não se envolva. Não se envolva. O ministério de intercessão é para crentes maduros, crentes adultos, crentes que podem receber pressão. De vez em quando você vê umas panela de pressão explodir, né? Lula outro dia estava contando aqui que explodiu lá na casa dele, uma panela de pressão, ele estava contando aí outro dia, né? E por que explode a panela de pressão? Porque botou pressão e ela não estava em condições adequadas. Então tem crente que bota pressão, ele explode, ele pipoca. Ele começa a fazer um monte de sujeira, porque a panela de pressão, quando explode, suja até o teto. A sujeira sobe. A sujeira pá no teto, vai para todo lado. Né? Por quê? Porque o mundo espiritual, com toda certeza, estará se levantando contra aquela vida, contra a vida daquele intercessor, pois estamos estamos atingindo espíritos que agiam livremente em determinadas vidas. Você começa a entrar em batalha espiritual. Em primeiro lugar, o crente deve estar com a sua vida purificada. Vamos lá agora para o Velho Testamento para entrar na presença de Deus como intercessor. Se lembra? Eram 4 coisinhas. A última era o sangue, se lembra? A primeira, o crente deve estar com a sua vida purificada, limpa diante do Senhor, isto é, sem pecado, lavado, passou lá na bacia. O dízimo deve estar em dia. Tem crente que quer se meter em batalha em débito com o Senhor. Como é que vai ser? O diabo vai pegar ele, o laço está armado, ele vai pisar no laço, né? O seu lar deve estar em harmonia. A comunhão com os irmãos deve estar sendo vivenciada, não pode ter bico com ninguém. Tem irmão que quer fazer parte da intercessão, mas tem que não fala com outro irmão, não fala com outra irmã, não se dá. Não, aquele irmão está sentado ali, eu não vou para lá não, vou vir para cá. Ele faz parte da intercessão, meu irmão está mal, hein? Vai explodir essa panela! Essa panela vai explodir, eu não sei que hora, mas vai explodir. Você está entendendo a profundidade do que é uma intercessão? O envolvimento com a igreja deve estar o quê? Vivo. Ou você só vem na reunião da intercessão? Você tem que fazer parte do corpo. Você tem que estar envolvido na obra, no conjunto da obra. Em segundo lugar, devemos também estar vestidos com as vestes que o Senhor determinou para ele, usando as vestes de louvor. Em terceiro lugar, devemos ter os seus lábios, ou nossos lábios, devemos ter os nossos lábios, ou o seu incensário cheio do incenso que agrada a Deus, agrada ao Senhor. Aleluia. Né? O novo cântico deve estar em nossos lábios.
Nestas áreas, muitos sacerdotes ainda falam palavras tortas. Tem sacerdote aí, ó, que dentro, glória a Deus, aleluia. Lá fora é filho disso, filho daquilo. Pelo amor de Deus. Eu estou falando mentira? Não, sério, sim. Certo. Essa panela vai explodir. Agora, esse vai ser o versículo da noite, né? Essa panela vai explodir. Aleluia, essa panela vai explodir. Palavras obscenas, palavras de baixo calão, e cantam músicas cananeias. O louvor estará sempre nos seus lábios, ele está lá. Só música cananeia. Como é que vai ser, meu irmão? Que intercessor vai ser esse? Músicas mundanas. Para lembrar de um louvor é uma luta. Mas quando nós imaginamos as músicas do mundo, que música do mundo fica em sucesso a vida inteira. Você pega aí os homens um pouquinho mais velhos, eles vão se lembrar. Noel Rosa, as músicas de Noel Rosa começam a cantar e começam a repetir. Mamona Assassino. É a Brasília amarela. Aí fica. Gravou, hein? Gravou. Tá doido. Mas é verdade. Sabe tudo das músicas mundanas. Mas a música da igreja precisa ficar lendo. Se apagar ali, bruxismo. Trava tudo. Eu estou falando, estou levando para mostrar para vocês o que é uma intercessão. Você não pode se meter nessa área aí. Deixa comigo que eu vou interceder. Não faz isso não, meu irmão. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua história? Usam sua boca para amaldiçoar, quando o Senhor nos diz que devemos abençoar. Em quarto lugar, outro aspecto que deve ser observado é a presença do sangue do Cordeiro, do sangue de Deus, do sangue de Jesus em sua vida. Muitos estão fazendo da casa do Senhor comércio, comercializam de tudo, negócios, paqueras. Meu irmão, o sangue de Jesus nos purifica. Então você, quando entrar na casa do Senhor, você, quando viver a obra de Deus, você tem que viver em santificação. Porque o sangue de Jesus nos purificou. Olha, negócios, paquera, namoro e até casamentos esqueceram da presença do sangue de Jesus, perderam o temor do Senhor. O sangue de Jesus tem o poder de nos purificar de toda iniquidade. Em quinto lugar, no Novo Testamento, todos os sacerdotes têm a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo veio para ficar conosco para sempre. Deus quer que você compreenda a respeito da oração e da intercessão. A oração é conversa com Deus. A oração pessoal deve ser praticada, pois Deus nos manda apresentar a Ele todas as nossas necessidades. Aleluia. Podemos chamar de oração pessoal, ou de mim para mim, ou de eu para mim, ou será de mim para eu, será? Quando estamos sentindo na própria carne as dores e os sofrimentos. Às vezes eu estou caminhando, estou correndo, aí o joelho dói. Aquela pontada no joelho, eu falo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, sai. Eu vou caminhar. E aí, mais adiante, eu falo, até falou, embora. É uma intercessão para a minha vida. Você sabe que você pode orar por você mesmo? Amém, Jesus. Você deve orar por você. Amém. O que você sente? Ora por você. Ora por você. Intercede pela tua vida.
Você está se sentindo fraco espiritualmente? Intercede pela tua vida. Senhor, eu quero o teu poder. Coloca na presença, entra, o céu está aberto, o céu está aberto. Entra na presença de Deus e fala, Senhor, eu preciso ser renovado, eu preciso ser fortalecido, eu preciso estar cheio do teu Espírito, eu preciso do teu fogo, eu preciso. Aleluia. É isso que nós precisamos falar. Mas nessa hora, entra o crente buchicho. Aí depois diz que é gemido inexprimido. Depois diz que o Espírito Santo está gemindo e diz, nada, abre essa boca! Não é verdade? É complicado. A oração intercessória, você atrai para si a dor dos outros, quando você intercede para outra pessoa. O problema do outro passa a ser o seu problema. A luta do outro passa a ser a sua luta. A dificuldade do próximo passa a ser a sua dificuldade. Você se lembra de Moisés? Oh, Jesus, segura esse telefone, esse relógio, Pai. Em nome de Jesus. Você se lembra? O povo se desviou para a idolatria. Lá no Êxodo 32, você não precisa ir lá, eu vou ler para você, versículos 31 e 32, diz assim, tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço do teu livro que escreveste. Moisés se colocou à prova, até a prova de vida, pelos seus compatriotas, com seus irmãos. Você se lembra de Paulo? Todos que já entregaram a Jesus são nossos compatriotas. Por quê? Porque nós somos cidadãos dos céus. Todos nós somos cidadãos da mesma cidade. Nós vamos morar na cidade, a cidade celestial. Aleluia. Romanos 9, de 1 a 3, não precisa ir lá. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Este é o sentimento de um intercessor. Ele gostaria de ser até maldito, anátema, separado, por amor dos seus compatriotas. Você se lembra de Jesus? Jesus deu a vida enquanto nós éramos ímpios. Filipenses capítulo 2, nós estamos aí na página, nós não viramos a página. Versículos 6 a 8 diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pergunte para o teu irmão aí, você vai ficar parado? Olha agora para ele, Deus reivindica a sua intercessão. Amém, querido? Amém, Vamos ficar de pé, eu vou convidar o Márcio, vem para cá, Márcio. Louvado seja o nome do Senhor. Todo espírito de bruxismo sai dessa igreja em nome de Jesus.